Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de educação, né? Então, eu tava vendo esse vídeo do Thiago. Thiago é um professor que tem um canal aqui no YouTube muito legal, maravilhoso, e ele tá com um projeto, né? Muito interessante, que segundo ele, só uma deputada resolveu levar adiante, né? Do PSOL, esqueci o nome dela, não me veio o nome dela agora. Mas eu tava lendo o projeto e no meu entender, faltou alguma coisa nesse projeto, né? Que o projeto tá maravilhoso, saúde mental, etc e tal, só que não há a solução para a razão desse problema da questão da saúde mental. Por quê que eu digo isso? Porque o grande problema hoje na educação, gente, é falta de disciplina. Então, lembrando Paulo Freire, Paulo Freire dizia: onde não há disciplina, não há liberdade. Isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte: que um professor, ele está dando uma aula. Normalmente as salas têm 40 até 45 alunos, né? Então isso por si só já vai afetar não só a saúde mental do professor, mas a saúde vocal, né? Então, não sei se vocês lembram disso, mas muitos professores foram afastados das suas funções de professores por conta de calos nas cordas vocais, porque tem que berrar, literalmente berrar, para se fazer ouvir. E aí a pessoa fala assim: não, professora, não precisa nada disso. A senhora tem que ter gestão de sala de aula. Ah, tem um livro tal do fulano de tal que diz que para a senhora conseguir passar sua matéria de maneira lúdica. Gente, isso não existe. Estamos lidando com seres humanos, né? E seres humanos são variáveis, ou seja, cada um tem um jeito de ser. E nós temos dentro da escola problemas seríssimos de natureza social, tá? E psicológica, alunos com problemas psiquiátricos, alunos que tentam suicídio. Não é só professor, né? Os alunos também têm problema. E quando você tem um aluno muito problemático, normalmente quando você chama o pai e a mãe para conversar, quando eles vêm, a gente descobre que o pai e a mãe é pior do que o aluno. Que aquela família não tem estrutura, então aquele aluno, ele já vem de um lar desestruturado. Portanto, essa questão da saúde mental, ela passa também por uma questão de assistência social. É preciso, né? É preciso fazer com que órgãos que já existem funcionem de fato, né? Ou seja, dentro das escolas é preciso ter uma assistente social que já esteja ligada aos órgãos competentes e ela consiga fazer essa triagem. Olha, esse aluno tem problema, vamos fazer uma visita para essa família, tentar diagnosticar o que está acontecendo ali, né? Claro que você não vai ter como fazer isso sem ter uma demanda contrária. O que quer dizer isso? Hoje em dia, por exemplo, uma direção não consegue afastar um aluno, não consegue deixar ele em casa, né? O famoso, antigamente tinha expulsão, né? Você podia deixar o aluno um tempo em casa. E hoje em dia, gente, vou deixar o aluno em casa, por incrível que pareça, é o pior castigo para o aluno. Antigamente, os alunos não gostavam de ir para a escola. Por quê? Porque eles eram obrigados a estudar. Como hoje eles não são mais obrigados a estudar, eles sabem disso, eles vão para a escola para fumar maconha, para namorar, para N coisas, menos para estudar, né? Aí o que acontece? O professor, dentro da sala de aula, ele precisa dar aula, ele precisa passar o conteúdo da matéria. Ele vai se deparar com alunos que vão ficar jogando videogame, na melhor das hipóteses. Porque se o aluno ficar quieto ali jogando videogame, ele pelo menos não atrapalha o andamento da aula. Mas tem aqueles que não, ó, tem aqueles que querem fazer TikTok, dançar até o chão, dar gargalhada, jogar dominó, jogar. Olha, tem de tudo na sala de aula. Quem é professor e trabalha nas trincheiras da educação, nas periferias, sabe disso, né? Não há mecanismos para colocar disciplina numa sala de aula. Nem o professor, nem a direção tem esse poder mais. Consequentemente, o que está acontecendo é que a saúde mental desses funcionários vai ficando prejudicada, porque você trabalha porque você precisa, você não trabalha por esporte. Claro que a maioria de nós somos vocacionados, nós amamos o que fazemos, porém, a gente precisa de um feedback, a gente precisa de um retorno, a gente precisa pagar nossas contas, a gente também precisa viver, né? E, consequentemente, quando isso se torna um martírio, o seu dia a dia, tem professor que treme antes de entrar em sala de aula, gente. Ai, aquela sala é terrível. A pessoa começa a tremer só em pensar em dar aula naquela sala. Ou falta no dia que ele vai dar aula para aquela sala. Por quê? Porque ele não consegue colocar ordem na sala e ainda é acusado pela direção de falta de gestão de sala de aula. Porque se você manda um aluno para a direção uma, duas, três,
4 vezes, pronto, a direção passa a se voltar contra você. Então, a questão da saúde mental do professor passa por disciplina na escola. É preciso criar mecanismo para conter a falta de disciplina na escola. É preciso conscientizar família e aluno de que eles têm obrigação. A família tem obrigação de pedir o caderno do aluno, saber se o aluno está acompanhando as aulas. Olha, o simples gesto de um pai e de uma mãe de falar: filho, o que você aprendeu hoje? Já vai fazer esse aluno pensar 2 vezes antes de não levar o caderno para a escola, que é o que acontece. Né? A gente está cansado de ver alunos que sequer levam o caderno para a escola. Né? E aí você precisa chamar a atenção dessa família e desse aluno para o fato de que ele está na escola para aprender, que esta é a obrigação dele, que é o mínimo que ele tem que fazer para ter tudo de graça, merenda, o professor, a estrutura da escola, etc e tal. Isso não acontece. Enquanto isso não acontece, professores vão continuar enlouquecendo e alunos vão continuar sem aprender. Nós precisamos criar mecanismo para responsabilizar pais e alunos, não somente o professor. Enquanto isso não acontecer, nós teremos problemas na educação. A educação vai de mal a pior e mais professores vão adoecer, porque não tem como haver disciplina. Não tem como haver educação sem disciplina. Não há liberdade sem disciplina. E eu estou citando Paulo Freire.